Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de Cristologia. Eu sou Andrei Alves e vou estar com você nessas 12 aulas. Convido você para criar expectativa. Cada aula deste curso tem a intenção de promover um encontro seu com Jesus Cristo. A cada momento, nesse tempo, nós seremos ministrados na pessoa, no caráter, na obra, na atuação, nos resultados daquilo que a sua entrega promoveu sobre a nossa vida e no nosso relacionamento com Jesus. Eu creio que você será muito edificado. Então, junto comigo, eu queria fazer uma oração pela sua vida antes de iniciarmos essa trajetória e antes de iniciarmos essas 12 aulas. Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, pela sua entrega, pela sua renúncia, pelo seu amor e pela sua paixão. Estamos aqui hoje, conectados ao Senhor, porque a sua entrega valeu a pena, a sua renúncia valeu a pena. Obrigado por cada dia, por cada momento que o Senhor viveu nessa terra, em que o Senhor impactou a história, em que o Senhor nos conectou aos céus. Recebemos tudo que vem das suas mãos, que durante esse curso sejamos tão edificados, tão plenamente conectados aos céus, que nada venha roubar de nós a alegria da salvação, a alegria de vivermos e de sermos chamados como filhos amados de Deus. Nesse tempo, Senhor, entregamos a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, a nossa fé, a nossa expectativa, que sejamos conectados a Ti, que não seja uma aula, Senhor, onde vamos conhecer aspectos estáticos sobre o Senhor, mas que ela venha promover encontros contigo, para que possamos ser transformados pela sua presença. No nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe. Vamos iniciar a nossa primeira aula do nosso curso de Cristologia. Na nossa primeira aula, faremos uma abordagem bíblica da pessoa de Jesus Cristo. No primeiro bloco, a pessoa de Cristo no Antigo Testamento, o conhecimento de Cristo e a promessa do Redentor. Já no segundo bloco, a pessoa de Cristo no Novo Testamento, a promessa se cumpre. A natureza humana de Jesus, nomes, títulos e atributos divinos. No terceiro bloco, faremos uma análise histórico-comparativa, como Jesus Cristo é visto, por exemplo, no Espiritismo, Panteísmo, no Islamismo e algumas heresias antigas. No quarto e último bloco, uma análise apologética, o nascimento virginal e a impecabilidade de Jesus. Primeiro bloco, a pessoa de Cristo no Antigo Testamento. Vemos agora o conhecimento de Cristo. Você já parou para pensar no porquê, no final do ministério terreno de Jesus, ele pergunta para os seus discípulos quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Responderam alguns deles, olha, eu acho que eles estão falando sobre você como João Batista, como Elias, como Jeremias, e alguns dizem que você é um profeta. Mais interessante é quando Jesus olha para eles e faz uma pergunta ainda mais profunda e pessoal. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Ele não estava interessado na opinião dos discípulos. Ele queria, de fato, saber o que eles pensavam a respeito dele. Nem tampouco no que as pessoas falavam. Mas que declaração de fé eles poderiam dizer sobre Jesus. E assim, Pedro, cheio do Espírito Santo, dá a resposta em Mateus 16, versículo 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A partir disso, nós vimos aqui uma resposta tremenda. Veja, a resposta de Pedro não era uma resposta qualquer. Não poderia ter surgido da carne. Pedro, ao afirmar que Jesus era o Cristo, havia ali um descortinado véu. Não era mais apenas um homem comum, não era uma pessoa que havia nascido como os outros profetas e haviam sido chamados por Deus para fazer algo extraordinário. Havia algo de diferente em Jesus Cristo. Mas o que seria? Que tipo de peso haveria nessa afirmação de Pedro? Certamente, esta afirmação é uma das mais importantes das Escrituras Sagradas. Reconhecer Jesus como Cristo, o ungido, como aquele enviado por Deus, como aquele que era a resposta de Deus para o povo de Israel e para toda a humanidade, que havia sido prometido há muito tempo. Veremos agora um pouco sobre
a importância dessa declaração, a importância e o impacto teológico e na vida dos discípulos a partir dessa afirmação. Essa foi uma afirmação poderosa. Pedro havia feito uma declaração importante e Jesus Cristo aprova o que Pedro disse, dizendo o seguinte: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Lá em Mateus 16, versículo 17. Esta afirmação de Jesus é um reconhecimento de que foi revelado a Pedro para que ele declarasse. Em Mateus 11, 27, veremos uma conexão. Olha só, ninguém conhece o Filho do Homem a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. É impossível conhecer a Deus sem que ele tenha a intenção de se revelar. E é impossível, então, conhecer a Deus sem a revelação que ele nos entrega. O conhecimento de Pedro não era um entendimento humano, mas era um milagre da revelação. Todos os estudos da pessoa e da obra de Cristo dependem da revelação do próprio Deus nas Escrituras. A revelação da Escritura não é fruto da carne e sangue, mas um milagre, um dom gracioso de Deus. Nós precisamos enxergar dessa forma. A revelação não é apenas aquilo que é dito, mas é também a abertura do entendimento, é a abertura do conhecimento, é a abertura para a compreensão e discernimento. Vamos agora para o nosso segundo ponto dessa aula, a promessa do Redentor. Sabemos que a Bíblia é uma história de amor e redenção, mas uma pergunta fica: quando Deus enviou, ou quando Ele declarou e revelou que enviaria ao homem um Redentor? Abra sua Bíblia em Gênesis. Nos primeiros capítulos, nós veremos uma cena extraordinária, uma narrativa poética, lá no capítulo 1 e no capítulo 2, sobre toda a criação e a criação do homem. Mas algo terrível acontece. A Bíblia interrompe a narrativa de Deus agindo de uma maneira bondosa, poderosa e extraordinária com um ato de desobediência, a queda do homem em Gênesis 3. A obra perfeita de Deus agora estava manchada pelo pecado, estava manchada pela desobediência. Em Gênesis 3,15, ainda dentro do contexto de pecado, Deus faz uma declaração poderosa. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O contexto dessa declaração é muito importante. Deus estava declarando juízo sobre a atuação maligna, juízo sobre Satanás, e também a parte desse juízo que é declarado sobre o animal. Mas eu não quero ingressar neste ponto, eu quero focar com você na parte central, que é este versículo. Este versículo que nós lemos aqui, ele é imprescindível, porque ele é chamado de proto-evangelho. Grife aí alguns aspectos, algumas palavras importantes dentro desse versículo. Inimizade, você vai grifar descendente dela, vai grifar cabeça e calcanhar. Quando a palavra de Deus diz inimizade, não é entre o homem, o ser humano e um animal, é entre o homem e um anjo caído. O anjo caído, esse anjo Satanás, que é também o diabo, ele é o adversário, o inimigo, é aquele que acusa, é aquele que está tentando matar, roubar e destruir. Há então uma luta, uma batalha espiritual entre o homem e esse anjo caído. Mas, seguindo, o descendente dela, aqui já está apontando para a vinda e o nascimento virginal de Jesus Cristo. Esse contexto é muito importante. Não é o descendente do homem, não é o descendente fruto do encontro carnal entre um homem e uma mulher, mas sim o fruto de algo que viria de uma maneira sobrenatural, porque só é o descendente dela. Seguindo aqui adiante, este lhe ferirá a cabeça. Olha só, quem vai ferir a cabeça é Jesus Cristo. Descendente vai ferir a cabeça porque para isso se manifestou o Filho, para destruir as obras do diabo. A intenção da vinda de Jesus Cristo era também destruir o que o diabo veio tentando fazer contra a humanidade.
E por último, e também muito importante, vai falar sobre o calcanhar. A atuação do inimigo seria de uma forma a atrair. Veja o que vai acontecer dentro desse contexto. Lembre-se de quando Jacó nasceu, ele estava agarrado ao calcanhar de Esaú. Essa forma de nascimento de Jacó fez com que ele recebesse esse nome. O nome Jacó, enganador, ou aquele que vai trair, ele não era um nome apenas pejorativo, ele tinha a ver com a forma como Jacó nasceu. Porque o calcanhar, ele era considerado o lugar de onde o traidor agiria, onde ele faria a traição. Por isso que nós vamos ver como que Satanás fez com que Jesus Cristo fosse traído, atuando na vida de Judas. E vimos que Judas foi possesso pelo próprio diabo. E a atuação de Judas foi atrair Jesus Cristo. Então aqui chamamos de proto-evangelho, algo que iria acontecer para a redenção da humanidade, e nesta batalha aconteceria dentro desse contexto. A inimizade entre o homem e Satanás seria respondida através do descendente que destruiria a atuação do inimigo, mas que seria traído pelo seu próprio discípulo. E com essa declaração de Deus, inicia-se uma trajetória de busca e de expectativa. Quem será esse descendente? Acredito que há aqui uma loucura do inimigo tentando destruir. Será que é Abel? Mata Abel. Será que é Abraão? Será que é Noé? Será que vai ser Jacó? Há uma busca de saber quem será esse descendente. Então, inicia-se uma história muito interessante de preparação de uma descendência para receber esse Messias. A nação de Israel estava sendo preparada para receber o ungido do Senhor. Esse Messias seria totalmente revelado somente no Novo Testamento. Mas o Antigo Testamento nos dá algumas pistas poderosas sobre a atuação de Jesus. A figura chamada de anjo do Senhor aparece várias vezes no Antigo Testamento. Ele ajudou Agar no deserto quando ela estava abandonada, lá em Gênesis 16. Ele protegeu Israel na saída do Egito, em Êxodo. Falou com Moisés na sarça ardente, no seu chamado. Apareceu diante de Gideão e o chamou para ser juiz da nação, para libertar o povo. Na fornalha de fogo, ali juntos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, dentro do contexto da Babilônia, em Daniel 3, é também enviado o anjo do Senhor. Alguns comentaristas acreditam que esse anjo, eles não seria apenas qualquer anjo, mas uma manifestação de Deus, ou uma manifestação de Cristo, uma cristofania. Veja só o que diz Franklin Ferreira sobre isso. As teofanias, que eram também formas humanas, temporárias que Deus tomou, podiam ser vistas e tocadas, mas elas não eram uma humanidade substancial. Eram apenas aparentes, para que houvesse uma comunicação com outros homens, objetos da revelação divina. E logo que a revelação terminava, aquela aparência física também desaparecia. À luz da doutrina da Trindade, é possível entender que essas teofanias, ou aqui no caso específico, cristofanias, representam então a presença de Jesus pré-encarnado entre o seu povo. Em Isaías 7, no versículo 14, descreve uma profecia onde vai afirmar a divindade de Cristo. Veja, por isto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem, ou alma, ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Essa profecia, ela tinha uma declaração imediata e também uma declaração mediata. Ou seja, num primeiro momento há uma declaração para Acás, mas também nós vimos aqui que há uma declaração de que haveria uma descendência de Davi diferenciada. E veremos essa resposta chegando em Mateus 1, versículos 22 a 23. Veja comigo na sua Bíblia. Olha só. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Não era
qualquer pessoa, não era uma pessoa simples, mas era a própria presença de Deus no meio do povo, era a própria imanência de Deus no meio do povo. Então, aqui essa resposta é feita de uma maneira muito mais profunda e real. Em Acás, essa promessa é dada, mas em Mateus 1, versículos 22 e 23, ela é de fato cumprida de uma maneira completa. O profeta Isaías também vai fazer uma declaração conectando Jesus Cristo com a linhagem de Davi. Abra sua Bíblia em Isaías 11. Vamos ler alguns versículos importantes deste capítulo. Olha só. Um ramo surgirá do tronco de Jessé. Grife essa parte, tronco de Jessé. Jessé era o pai de Davi. Então, ele está dizendo que haverá uma conexão entre essa promessa que será feita aqui com a descendência de Davi. Seguindo, olha, e das suas raízes brotará um renovo. Esse renovo era uma promessa de Cristo, era uma promessa de que Cristo viria e que viria trazendo renovo sobre o coração do povo, renovo sobre as promessas de Deus em relação a Israel e também à humanidade. Seguindo, o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Vimos isso em Mateus 3, quando Jesus Cristo é batizado e o Espírito Santo repousa sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Essa declaração traz também um aspecto importante sobre Jesus Cristo. Ele esvaziou-se de si mesmo para ser cheio do Espírito Santo. Olha, ele nessa terra, todo ato de milagre, de sinal, de maravilha, feito por Jesus Cristo, não foi feito porque ele era Deus, mas foi feito porque ele estava cheio do Espírito, porque a atuação de Cristo na terra foi uma atuação como homem. Então ele se permitiu ser cheio do Espírito para que pudesse ser empoderado para fazer sinais, maravilhas e milagres. Seguindo nos versículos adiante, nós vamos ver que há alguns tipos de promessas importantes. Veja só, por exemplo, no versículo 8 e versículo 9. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como a bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Por ser descendente de Davi, Jesus seria legalmente rei. O texto apresenta uma época de paz e de restauração da criação e a submissão das nações ao reino de Deus na pessoa do Messias. Vimos então aqui, neste capítulo, que a atuação de Jesus Cristo não seria apenas na sua encarnação, vinda aqui como homem, mas também na sua manifestação de poder, renovando todas as coisas, trazendo aqui aspectos já escatológicos sobre a atuação de Cristo. Bom, a doutrina da encarnação é antecipada neste livro. O Antigo Testamento apresenta também outras profecias sobre a vinda de Cristo. Trataremos um pouco mais sobre esses assuntos em outras aulas, especialmente na aula sobre expiação. Encerramos o nosso primeiro bloco. Convido você, no segundo bloco, a entender como essa promessa se torna real e concreta na pessoa de Jesus Cristo.